considerar a justiça de transição, conceitualmente, como os esforços para a construção de uma paz duradoura, de uma paz permanente, de uma paz estável, em seguida a experiências dramáticas de conflitos, de guerras, de processos de negação de direitos e de violação de direitos humanos que acontecem nas sociedades e que, em seguida a essas experiências cruentas, dramáticas, processos, mecanismos, instituições são estabelecidos para superar essa experiência negadora da humanidade e dos direitos. Nesse aspecto, incluímos no conceito de justiça de transição, a partir desses esforços, não só buscar conhecer a verdade dessas experiências, para que a política não seja contaminada pela sobrevivência de formas nocivas à construção da paz. Vamos considerar nessas experiências o objetivo, sim, de responsabilizar os abusos, as violações, o objetivo de reparar aqueles que tenham vivenciado perdas de sua dignidade, da sua condição de cidadania, mas também as experiências políticas de reconstituição, de renovação, de remontagem das instituições e da própria prática da política. Esse conceito traz uma consideração importante para a ideia de justiça, que é se perguntar de que modo nós podemos pensar a transição desta realidade para uma outra renovada e que reconheça os valores da justiça, da democracia e da cidadania. Transição de onde para onde e de que modo? Nos nossos países da América Latina e em parte da Europa, essa passagem foi, em geral, de estruturas de guerra ou de ditaduras. E no caso da ditadura, sobretudo, como na América Latina, a vivência da tortura, da censura, da redução do espaço da política, da criminalização de processos sociais, de protagonismos sociais, foi uma experiência que imobilizou e que tornou difícil a própria construção democrática e republicana das nossas sociedades. Então, a justiça de transição, com esse conceito e com essa vivência, representa exatamente poder desenvolver uma pedagogia para a democracia e para a cidadania. É nesse aspecto que o Direito Achado na Rua, enquanto projeto de diálogo com os movimentos sociais e com esses protagonismos que buscam na democracia inovar as instituições e realizar direitos, que vamos retirar do conceito de justiça de transição o significado dessa passagem das estruturas totalitárias, ditatoriais, para uma democracia efetiva em que as sociabilidades são constituídas pela mediação da justiça e do direito. Essa pedagogia da cidadania é o que está na base, por exemplo, das agendas que, no contexto atual de implementação da justiça de transição, abre a perspectiva para políticas públicas, como os planos de educação e de realização da agenda de direitos humanos, mas abre também a agenda educacional para que a formação dos agentes públicos, dos profissionais, sobretudo os que estão envolvidos com a dinâmica das humanidades, uma concepção de educação que arme o espírito crítico para pensar as condições de representação jurídica dos direitos humanos, tornados o elemento constitutivo dessas plataformas. Isso é tanto mais importante quanto as transições em seu contexto, elas envolvem uma passagem naturalmente geracional, porque significa purgar aquilo que foi
a cumplicidade, o engajamento, o envolvimento nas difíceis decisões de períodos tão dramáticos, mas também legar para as novas gerações o que a educação proporciona, um horizonte utópico de renovação da própria democracia, da liberdade, da cidadania e da dignidade. Por isso é importante que a educação envolva os jovens nas suas formas de participação, na reflexão sobre esse processo, mas também na orientação da sua prática para que nunca mais experiências como essas possam acontecer. Nessa experiência que a universidade realiza com o Ministério da Justiça pela Comissão de Anistia e com apoio do Centro de Educação Continuada à Distância e da TV UNB, o direito achado na rua é um instrumento para a pedagogia da cidadania pensada como uma referência forte para a justiça de transição. O direito achado na rua, enquanto concepção de direito que pensa a liberdade e não apenas as normas, a liberdade legitimada na configuração dos processos sociais que realizam direitos, que leem no movimento do social as expectativas utópicas de construção de novas juridicidades emancipatórias, alia aquilo que tem sido a sua trajetória até aqui, pensar o direito como enunciação desses princípios de uma legítima organização da liberdade, o seu programa de formação que se configura como um curso já consagrado de introdução crítica ao direito em vários âmbitos, desde os acadêmicos, a introdução crítica ao direito, ao âmbito do trabalho, ao âmbito da saúde, ao âmbito das relações camponesas, ao âmbito das relações da transição, da justiça de transição. E por isso aqui, nesse esforço, a plataforma do direito achado na rua incorpora uma representação desta questão que é teórica e que é política, no contexto de toda a América Latina, atualizando o conceito de justiça de transição a partir dos seus aspectos filosóficos, sociológicos, políticos, econômicos, sociais e jurídicos, nessa ideia de que o direito é essa configuração das legitimidades inscritas na prática da construção da própria democracia.